Irei dar um foco agora nos pronomes pessoais, em alguns casos específicos. Entre usar o eu e tu, que são a primeira e a segunda pessoa dos pronomes pessoais retos, entre o mim, certo? E o ti, que são a primeira e segunda pessoa dos pronomes pessoais oblíquos tônicos. Mas antes de tudo, vamos dar uma relembrada dos pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E serve como sujeito. Os oblíquos, eles se dividem em átonos e tônicos. Os átonos. Mi, ti, o, a, lhe, se. Certo? Os, ais, lhe, si. Os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo também. Na terceira pessoa, do plural. Isso. Ok? E a função dele é de complemento e de junto. Vamos lá. Entre eu e tu, do reto, e mim, ti, do oblíquo. Primeira regra. Depois de preposição essencial, preposição essencial, usa-se pronome oblíquo. Certo? Exemplo. Entre mim e ti não há acordo. Ok? Sobre Manuel e ti, nada se pode falar. Deva a ti esta conquista. Segunda regra, se o pronome utilizado na sentença for sujeito de um verbo, deve-se empregar os do caso reto. Exemplo, não saia sem eu deixar. Comprei um livro para tu leres. O presente é para eu desfrutar. Esse pronome desempenha a função de sujeito. Quando os pronomes oblíquos átonos são empregados com verbos causativos ou sensitivos, pode haver a possibilidade de desempenhar a função de sujeito de uma forma verbal próxima. Exemplo, fiz Juliana chorar. Sentença original. Porém, ao reescrever a sentença, substituindo o termo Juliana pelo pronome oblíquo, fiz-la chorar. Fiz-la chorar. Fiz-la chorar. Em ambas as situações, Juliana é chorana. Isso quer dizer que o termo feminino que está na sentença é sujeito do verbo chorar. Pensando dessa maneira, entenderemos que a primeira função da forma pronominal, lá, que aparece na sentença reescrita. Outro fator a ser considerado é que o verbo fazer necessita de um complemento, portanto é um verbo transitivo. Bem, ocorre que o complemento do verbo fazer não pode ter outro referente senão Juliana. Então, entendemos que na reescrita da frase, a forma verbal nominal lá funciona como complemento do verbo fazer e sujeito do verbo chorar. Certo? Então, existem casos, exceções, que não é apenas o pronome de caso reto que exerce a função de sujeito. O pronome oblíquo átono pode sim. Se e consigo, esses pronomes só podem ser empregados se se referirem ao sujeito da oração, pois eles possuem uma função reflexiva. Exemplo, Alberto só pensa em si. Certo? O aluno levou as apostilas consigo. Estariam erradas se as frases fossem assim: creio muito em si, meu amigo. Quero falar consigo. Estaria errada. O certo seria, corrigindo, creio muito em você, meu amigo. Quero falar contigo. Certo? Em relação a ele, eles, ela, elas, os, as. É muito comum vermos frases como vi ela na esquina, não queremos eles aqui. Então, é errado falar ou escrever assim, pois o pronome em questão está sendo utilizado fora do seu emprego original, ou seja, como complemento, sendo que eles deveriam ser sujeito. O certo seria via na esquina, não os queremos aqui. Questões sobre o o e o a são complementos diretos, juntamente aos verbos transitivos diretos ou bitransitivos. Exemplo, comprei um carro para minha namorada, que pode ser reescrito como comprei-o para ela. Certo? Algumas observações. É importante lembrar que há uma especificidade em relação à colocação dos pronomes o e a depois de algumas palavras. Se a palavra terminar em r, s ou z, tais letras devem ser suprimidas e o pronome há de ser empregado como lo, lá, los, lás. Exemplo, fazer as tarefas.
tem que ser escrito como fazê-las. Querer o dinheiro, querê-lo. Se a palavra termina com ão, oem ou m, tais letras devem ser mantidas e o pronome deve ser empregado como no, na, nos, nas. Comprar a casa, comprar, compõe a canção, compõe-na. E por fim, o lhe do pronome pessoal é um complemento indireto equivalente a ele ou a ela. É empregado juntamente a um verbo transitivo indireto ou a um verbo bitransitivo. Exemplo, comprei um carro para minha namorada. Comprei-lhe um carro. Certo? Muitas bancas gostam de trocar as formas oiá por lhe, o que não pode ser feito, sem que a sentença seja totalmente reelaborada. Ok? Em relação a algumas questões de pronomes de tratamento, quando a relação é direta de comunicação com a pessoa com quem falamos, usamos vossa diretamente. Mas quando a gente não está falando diretamente com a pessoa e estamos falando sobre ela, usamos o sua antes. Então, sua excelência, por exemplo. Quando eu estou falando sobre o presidente. Mas se eu estivesse falando diretamente com ele, seria vossa presidência, vossa excelência. Certo? Uma questão interessante, não pode haver uma alternância de tratamento de pessoas. Se eu comecei a frase com uma até terminar usando ela mesmo. Exemplo, quando você chegar, eu te darei o presente. Houve uma troca da terceira pessoa para a segunda pessoa, isso está errado. Ok? Em relação aos pronomes demonstrativos, deslocaliza e identifica o substantivo ou uma expressão no espaço, no tempo ou no texto. Quando o pronome ele retoma algo já mencionado, ele tem a função anafórica. Quando ele aponta para algo que será dito, ele tem a função catafórica. O, a, os e as, quando antecede um relativo que, podem ser trocados por aquele, aquela e aquele. Exemplo, não entendi o que disseste. Não entendi aquilo que disseste. Certo? O tal. O tal pode ser trocado por qualquer demonstrativo. Não acredito que você disse tal coisa. Não acredito que você disse aquela coisa. Antes de continuar, é bom relembrar os pronomes demonstrativos. Temos a primeira pessoa. Este, esta, estes, estas, isto. Certo? Segunda pessoa, esse, esses, essa, essas, isso. E terceira pessoa, aquele, aquelas, aqueles, aquilo. Ok? O semelhante pode ser trocado por qualquer demonstrativo. Jamais me emprestarei a semelhança carnice. A semelhante carnice. Jamais me emprestarei a esta canalice. Certo? Ok. Por fim, os relativos. O pronome relativo temos o que. Pode ser trocado por o qual e qualquer variação. Usa-se o que para fazer referência a pessoas ou a coisas. Usa-se o qual para fazer referência a coisas ou pessoas. O quem para apenas pessoas. O quanto ele será um pronome relativo quando seu antecedente for um termo tudo. O onde é para fazer referência a lugares e é trocado por em que, no qual e seus derivados. E o cujo traz uma ideia de sentido de posse, possessão. Não permite troca por outro relativo. E ele também não admite artigo, pois ele por si só já é variável. Os pronomes indefinidos determinam o substantivo de modo vago, certo? Então, algum, alguns, alguma, algumas, alguém, certo? Esses são os indefinidos. E para completar essa questão de pronomes, temos os interrogativos que podem formar uma pergunta direta ou indiretamente. Que conteúdo estão estudando? Diga-me que conteúdo estão estudando e por aí vai.